Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto de ensino, culto online. Estamos ao vivo no Facebook, entrando no celular, na sua residência, com o compromisso de transmitir ao seu coração a palavra de Deus. Toda quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino e estamos estudando a palavra de Deus. Eu quero orar com você neste instante. Onde você está agora, feche os teus olhos e vamos orar, falando com Deus. Amantíssimo Deus e poderoso Pai, diante da Tua presença nos encontramos na noite de hoje, ó Pai. Pedindo ao Senhor Deus que ilumine a nossa mente, que nos dê entendimento da Tua palavra. Estamos no templo, Pai, em um culto de ensino online, entrando em lares, residências, onde pessoas estarão agora acompanhando a Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Oramos por todos os telespectadores que estão ao vivo conosco e aqueles que posteriormente assistirão esta live. Nós te oramos, Pai querido, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Paz no vale. Mostrar todo o vale em flor, eu ali quero estar, me alegre a cantar na presença do Rei. Oh, aleluia, Senhor, glória a Jesus. No vale, para mim, eu sei, aleluia. Paz no vale, para mim, eu sei, nem a sombra da noite ali vem, haverá. Paz no vale não é fácil. Estar no vale não é fácil. Mas o Deus que servimos, Ele é Deus do monte e Deus do vale. Nós estamos no culto de ensino, culto online. Estamos ao vivo no Facebook, no compromisso de transmitir a você, telespectador, a palavra de Deus. Toda quarta-feira estamos na igreja para estudarmos a palavra de Deus, para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. Então, pedimos a iluminação do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento, a nossa mente. Nós temos um compromisso domingo pela manhã às 9 horas, às 19 horas e 30 minutos, no domingo. Na quarta-feira, o culto de ensino e na sexta-feira, o culto de oração. Então estamos aqui nos dias oficiais, junto com você, meu nobre telespectador. Fique conosco, nós estaremos adorando a Deus com mais uma canção, Mensagem da Cruz. Estaremos louvando o Senhor nessa canção, ela é de número 74 de nossa harmonia, a Mensagem da Cruz. Prepara o teu coração, Deus tem uma palavra para nós esta noite. ela tira fugir o emblema de vergonha. Oh, aleluia. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
cativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, é porque teu amor proclama. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Aleluia, Senhor. O Senhor me amava, que eu não falo de salvação. Glória a Jesus. Igreja de nossa situação aí, Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo veio buscar e com ele lá uma parte da noite de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar, por uma coroa trocar. Aleluia! A cruz que devemos levar é a cruz da responsabilidade. Jesus disse em Marcos 8,34: negue-se a si mesmo se você quiser me seguir. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. A cruz da responsabilidade. A cruz do Evangelho. Precisamos levar a nossa cruz. Nós estamos ao vivo no Facebook. Estamos aqui no culto de ensino online, onde aqui juntos temos o propósito de aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Estamos vindo já há alguns dias estudando a carta de Tiago. Estamos no capítulo 2, no versículo 14 em diante. Estudamos o capítulo 1 e entramos no capítulo 2, pois o capítulo 2 de Tiago, ele se divide em duas partes, e estamos na segunda parte. Estaremos fazendo menção da palavra de Deus, e você que tem a sua Bíblia, estaremos fazendo menção, lendo dos versos 14 a 26, Tiago capítulo 2, versículo 14 a seguir. Nos diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiver luz, estiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta?
Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumprindo-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e lhe foi isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando reconheceu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quero fazer mais uma oração com você, pedindo a iluminação mais uma vez, para que possamos estar tratando deste assunto de suma importância, fé e obras, na iluminação do Espírito Santo. Oremos a Deus. Pai querido, mais uma vez estamos a falar contigo. Peço oração, Pai, pedindo ao Senhor mais uma vez, abra os olhos do nosso coração, abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos aprender, Deus, o que a Tua Palavra tem para nós na noite de hoje. Ó Deus, obrigado por todos os telespectadores que estão ao vivo conosco, e aqueles que posteriormente assistiram esta live, que possam também ser alimentados pela Tua Palavra, pois estamos no culto de ensino, estudo bíblico, onde aqui aprendemos um pouco mais de Ti. Fale conosco, ó Deus, nós te oramos no nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, eu costumo dizer que este culto, o culto de ensino, o estudo bíblico, é o verdadeiro culto de libertação, porque é nesse culto, conhecendo a verdade, ela nos liberta do juízo do pecado, ela nos liberta, trazendo a libertação para servirmos a Deus. Muito bem, a carta que estamos baseados é uma carta de Tiago. Tiago escreve uma carta trazendo algumas coisas práticas do cotidiano da vida cristã, e alguns confundem o Tiago da epístola, o Tiago da carta, com o Tiago, discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é o filho de Zebedeu, irmão de João, também pescador, mas discípulo. Porém o Tiago da carta não foi discípulo de Jesus. Esse Tiago que escreve a carta, que traz o seu próprio nome, é o meio-irmão de Jesus Cristo, por parte de mãe, Maria. E Tiago, ele se converte após a morte e a ressurreição de Cristo. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam ele ser o Messias, o Cristo prometido. Mas quando perceberam a morte, a sua ressurreição, creram após a morte e a ressurreição. Na ascensão de Cristo, lá estava Tiago, o irmão de Jesus. Tiago então se converte. Paulo chega a declarar isso para os seus irmãos, nem os seus irmãos criam nele, só creram depois da morte e da ressurreição. Tiago então escreve uma carta. A carta de Tiago é destinada aos cristãos que fogem de Jerusalém para não serem mortos. Os seus bens estavam sendo confiscados pelo cristianismo, por causa do cristianismo, presos, alguns estavam sendo mortos, arrastados pelas ruas, jogados em arenas, colocado fogo, muitos pastores mortos, mas alguns fugiram. E Tiago então escreve uma carta. Esta carta ela traz recomendações práticas, para que eles não esquecessem, mesmo longe de Jerusalém, não esquecessem dos princípios cristãos. Tiago então traz na prática esses princípios. E no capítulo 2 ele fala de dois assuntos. Nós já estudamos o primeiro assunto, que trata-se de acepção de pessoas, que vai do versículo 1 até o versículo de número 13. Já estava acontecendo a acepção de pessoas na igreja primitiva. Ricos e pobres estavam tratando o rico diferente do pobre, o pobre diferente do rico.
Nós já estudamos esta parte, mas hoje entraremos na segunda parte do capítulo 2. Estamos falando de fé e obras, um assunto polêmico que tem trago muitas discussões sobre o assunto. Eu quero já adiantar a você que nós não somos salvos pelas obras, não somos salvos porque praticamos boas obras. Não é isso que Tiago está dizendo. Nós somos salvos e por ser salvos, sim, praticamos então boas obras. Ele começa o versículo 14 fazendo uma pergunta. Tiago não está afirmando, há uma diferença de afirmativa para um questionamento. O versículo 14 ele diz muito claro: mas, irmãos, meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É polêmico a pergunta de Tiago. Tiago está fazendo uma pergunta para um grupo de pessoas que estavam questionando acerca das obras. Ou seja, para você provar que é um bom eletricista, você precisa saber trocar no mínimo uma lâmpada. Para você dizer com convicção e provar que é um bom motorista, você tem que fazer uma balinha, você tem que dirigir muito bem. Como provar ser um bom motorista? Dirigindo. Tiago está falando de prática. Tiago não está tratando de teologias. Tiago está tratando de um cotidiano da vida cristã na prática. Ele já começa o versículo 15 dizendo: olha, se o irmão ou irmã estiver sem vestes, nus, tiverem falta de mantimentos cotidiano, no dia a dia, o que você vai fazer? Que amor é esse que dizemos ter pelo nosso irmão, ok? E na prática nós não agimos assim. Então Tiago, ele, a partir da pergunta do verso 14, ele entra nos versículos 15 a 25, usando algumas ilustrações. Ele usa pelo menos 5 ilustrações, de maneira que possamos entender o que ele está transmitindo na sua carta. Os versículos 15 a 25, já lemos no início, do verso 14 a 26, essas ilustrações são importantíssimas para a maior compreensão. A primeira ilustração que ele usa está no versículo 15 a 17. E se o irmão ou irmã estiver nus e estiver em falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não me derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? O verso 17 ele diz assim: assim também a fé, se não estiver as obras, é morta em si mesma. A primeira ilustração que Tiago mostra, para que você e eu possamos entender a mensagem da sua carta, é justamente sobre a indiferença. Como agir com indiferença? Ter compaixão é agir e não com indiferença. Me faz lembrar aqui de Lucas capítulo 10, o bom samaritano, quando no caminho um homem vitimado, caído ao chão, meio morto, desmaiado, passou um sacerdote, um levita, indiferente, nada fizeram para ajudar. O bom samaritano veio e ajudou. A indiferença, irmãos, é algo terrível. Como reage o crente quando vê o irmão necessitado? Como eu tenho agido? Como nós temos agido quando vemos alguém necessitado? Ele se despede das pessoas necessitadas usando palavras evasivas, palavras piedosas. Mas Tiago não está falando de palavras, está falando de atitude. Vá em paz, irmão, estarei orando por você. Você percebe que
o necessitado que Tiago usa na ilustração não está precisando de oração somente, ele está precisando de um auxílio material. Como eu posso provar a minha fé, o meu amor, se eu não tenho agido com atitude? Observe que Tiago coloca no versículo 15 que ele não está falando de alguém na igreja, alguém, irmão que está ao nosso lado, que está querendo um carro novo, alguém que está querendo trocar o seu carro. Tiago não está falando de alguém que está querendo trocar a sua casa. Tiago está falando de alguém que está passando por necessidade. E alguém que precisa, irmãos, de um prato de comida, alguém que precisa de uma vestes, de uma roupa. Eu tenho certeza que todos nós, irmãos em Cristo, temos condições de ajudar. Alguém que não tem uma roupa para vestir, alguém que não tem um pão para comer. É um trabalho social que a igreja tem condição de fazer. É necessário entendermos que primeiro ao próximo. Quem é o próximo? É quem está perto de nós. Então, primeiro os domésticos da fé. Às vezes nós estamos indo longe, às vezes há pessoas do nosso lado, até mesmo no meio do nosso convívio, que está precisando de um alimento. A igreja faz esse trabalho, cesta básica. Tem pessoas que não pedem, tem pessoas que sofrem caladas. Para isso a junta diaconal, homens e mulheres atentos, irmãos atentos, alguém que está do seu lado. Eu estou então praticando a minha fé, exercitando a minha fé. Eu li uma declaração de um prefeito de um interior da cidade de São Paulo, que disse o seguinte: quando eu vejo um mendigo na rua, tenho a certeza de que ele não é evangélico. Davi escreveu no Salmo 37, no verso 25, dizendo: olha, fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes nós passamos por necessidades, e essas necessidades podem ser supridas entre nós. Irmãos, somos a família de Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte, capítulo 5 da sua primeira carta a Timóteo, versículo 8: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, na sua primeira carta. A primeira ilustração que Tiago usa para entendimento em relação à fé, em relação às obras, é que não podemos agir com indiferença. Alguém que está necessitado, Deus vai te dar a condição de abençoar alguém. Abençoe. Alguma coisa você tem que você pode abençoar. Talvez não é muito, mas eu aprendi que o princípio da bênção é abençoar. Tem um pão, divide ao meio com alguém que está passando fome. Tem duas camisas, dê uma para alguém que está precisando de uma camisa. Quantos pares de sapatos você tem? Eu estava no estudo bíblico em nossa igreja do bairro Grande-Queza, e o pastor Nivaldo estava estudando justamente esse ponto. Eu senti tocado porque alguns pares de sapato, eu peguei um par de sapato e um par de sandálias, e eu coloquei do lado de fora da minha casa. Falei, eu vou dar para alguém, mas eu preciso fazer isso agora. Saí no portão de minha casa, abri o portão, na rua, olhei para um lado, para o outro, não vi ninguém na rua. Eu coloquei então um lugar visível para que as pessoas passassem, alguém que precisasse pudesse pegar. E assim eu fiz. Poucos meses depois, o outro sapato eu ganhei. Porque o princípio da bênção é assim: quando você abençoa, a bênção da multiplicação nos alcance. Então a primeira ilustração que Tiago usa é não agirmos com indiferença com o nosso próximo que está necessitado. A segunda ilustração, ele fala de uma pergunta retórica.
O versículo 18, Tiago escreve assim: mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Interessante o versículo 18, porque Tiago, ele usa de uma resposta, porque ele faz uma pergunta no verso 14, mas ele usa de uma resposta, uma pergunta retórica, um argumento interessante, porque Tiago sabia muito bem que os gregos chamavam essa expressão de diátribe, era uma expressão dos gregos, isto é, uma questão, objeções que são postas na boca de críticos. Nós somos acometidos por muitos críticos, que às vezes questiona tanto para o necessitado, quanto aquele que tem condição de abençoar. Tiago está falando com um grupo de pessoas que são críticas, algumas pessoas criticando. Isso se repete aos dias de hoje. Quando você abençoa alguém, alguém sempre vai aparecer e vai dizer: mas fulano não merece, é Deus que está tratando com ele. Meu querido, se você tem condição de abençoar e alguém do seu lado está precisando, não importa o que ele fez, não importa o seu passado, o que define o futuro não é o passado, é o presente. Deus vai te dar discernimento para que você abençoe alguém que realmente esteja precisando. Paulo usou esse método, muitas vezes argumentos, perguntas irônicas, respostas irônicas. Paulo usou isso muitas vezes: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo usou questões, perguntas irônicas, respostas irônicas. Tiago está respondendo a um grupo de pessoas que está ironizando as obras, pois crê somente na fé. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações, eu tenho obras? Alguém pode dizer isso? E respondeu: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Arrebentou na resposta. Como você pode ter fé, ser salvo, se você não pratica o amor ao seu próximo? É isso que Tiago está dizendo. Como você pode ter fé para a sua salvação e não está nem aí para o seu irmão? É sério a questão, meu irmão. Eu lhe mostro a minha fé por meio das minhas ações. O que nós temos para provar a nossa fé? É o que eu disse na introdução. Se eu sou motorista, eu tenho que provar que eu sou motorista. Se eu sou eletricista, eu tenho que provar que eu sou um eletricista. Se eu não provar, eu não vou ter serviço. Se eu não provar, eu não tenho como dirigir um automóvel. Eu preciso provar aquilo que eu estou dizendo. E através das obras que praticamos é que provamos a nossa fé. Tiago não está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente, não. Ele só declara que a fé sem obras não é uma fé genuína, verdadeira, e não pode ser provada. Eu tenho fé, então prove a sua fé. É isso que Tiago está falando. O que você tem que você pode provar a fé? A pessoa tem uma vida promíscua, uma vida de mau testemunho, uma vida de arrogante, uma vida de soberbo, uma vida que não ama o seu próximo, e aí diz que tem fé. Está contradizendo aquilo que está dizendo. É isso que Tiago está falando. A sua pergunta é uma pergunta de argumento dentro de uma pergunta irônica, e ele está respondendo: então prove para mim que você tem fé. Eu posso provar que eu tenho fé. É isso que Tiago está falando. A terceira ilustração está no versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. A terceira ilustração que Tiago usa para entendermos o que é a questão da fé com as obras, ele fala sobre os demônios. Parece estranho afirmar que os demônios têm fé, que os demônios creem.
estranho dizer isso, mas é verdade. Todavia, observe comigo aqui uma coisa. A pergunta: crê tu que Deus é um só? A confissão da unidade era feita pelo menos 2 vezes ao dia. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, pelo menos 2 vezes ao dia é declarado: creio sim em Deus. Os judeus faziam isso 2 vezes por dia, e Jesus confirmou isso em Marcos capítulo 12: crer em um só Deus. Mas isso não basta somente. A segunda coisa é observar a natureza da fé. A fé dos demônios, a crença dos demônios, que é uma mera apreensão de pessoas intelectuais. Ou seja, eu creio em Deus, mas e aí? O que você faz para isso? Aceitar essas coisas como verdades são significativas, mas o envolvimento ou a entrega pessoal. Olha, eu creio em Deus, mas não me comprometo com Deus. É fé de demônios, é a mesma coisa. Tiago falou: você tem fé? Então me mostre. Tiago diz o seguinte: até os demônios creem, eles têm fé. Tem muitas pessoas assim, na época de Jesus, assim como nos nossos dias. Muitas pessoas acreditam em Deus, tá? Diziam muito bem acreditar em Deus, ser seus discípulos, mas em João capítulo 6, o discurso, o sermão ficou um pouco mais pesado, e algumas pessoas levantaram e começaram a ir embora. Aí Pedro disse assim: mestre, o discurso hoje está pesado, tem um bocado de discípulo indo embora. Jesus então diz o seguinte: e vocês? O que você vai fazer? Não quer ir embora também não? Pedro falou: não, só tu tens palavras de vida eterna. Eu creio em ti e comprometo contigo. Isso é ter fé. Ah, eu creio em Deus, mas vivo uma vida promíscua de pecado, de adultério, de prostituição, de mentiras, de vícios. Pergunte muitas pessoas que têm uma vida promíscua. Quando você vai falar de Deus com elas, elas dizem assim: eu creio em Deus e aceitei a Ele desde que eu nasci. São os argumentos que nós vemos. Você percebe que o próprio Pilatos, ele declarou 2 vezes a inocência de Jesus Cristo. 2 vezes. Isso está registrado em João 18:38 e João 19, versículo 4. Pilatos declarou 2 vezes a inocência de Jesus, e fez alguma coisa por isso? Nada. Ele cria em Cristo, ele acreditou em Jesus Cristo, ele acreditou na inocência de Jesus, mas ele lava suas mãos. Cadê as obras? Cadê as obras? Quando nós olhamos Tiago, ele está afirmando que essa espécie de fé demoníaca é um simples reconhecimento de uma verdade. Ele reconhece, eles chegam a tremer. Demônios estremecem, tremem literalmente diante de Jesus Cristo, mas sabemos que não são salvos. Ter fé não significa ser salvo. As suas obras vai provar a sua fé. É o lado visível da salvação, é a sua santidade, é a sua forma de vida, é o seu testemunho diário. A fé salvadora vai além do intelecto, do entendimento, vai muito além. A fé salvadora é algo que recebemos como dom. Paulo falou isso à igreja na Itália, em Roma, que não é pelas obras, mas pela fé que recebemos em Deus. Então a fé que recebemos em Deus faz termos uma nova vida, e essa nova vida praticamos boas obras. As obras são prova da nossa fé. Olha as obras dos demônios. O que eles fazem? São coisas boas ou ruins? São coisas ruins. As suas obras é más. Mas se perguntar, eles creem, eles acreditam. Assim muitas pessoas agem assim. Muitas pessoas agem assim, se assemelham
aos demônios. A nossa obra precisa ser visível à comunidade que nós vivemos, em meio à sociedade cristã que nós vivemos. É necessário ter obras. A quarta ilustração que Tiago usa está nos versos 20 a 24. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumprindo-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Olha só, nos versos 20 a 24, a quarta ilustração é polêmica. Abraão. Tiago usa Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Por quê? Por quê? Se você ler a história de Abraão, você vai perceber que Abraão tem obras que justificam a sua fé. São provas da sua fé em Deus. Eu quero que você entenda que todos quanto foram salvos, justificados antes da morte de Cristo, o sacrifício perfeito, foram justificados pelas suas obras. Após o Calvário, todos os salvos são justificados pelas obras de Cristo. Ok? É diferente. A nossa fé nas obras de Cristo, somos salvos, e por sermos salvos, praticamos boas obras. Então Tiago fala de Abraão. Agora Tiago volta ao passado e vai buscar o personagem do Antigo Testamento que ficou conhecido como o pai de todos os crentes, Abraão. Paulo falou sobre ele também em Romanos, no capítulo 4. Interessante notar que o mesmo homem que Tiago fala, Paulo também fala sobre ele. E algumas pessoas tentam interpretar uma incoerência entre Paulo e Tiago, que não é verdade. É polêmico o assunto, mas não é verdade a incoerência entre os dois. Paulo lança mão quando quer ensinar a doutrina da justificação pela fé em Romanos 4. Quando lemos Romanos capítulo 4, você entende a diferença, tá, em relação a Abraão em Tiago capítulo 2. Então quando Paulo fala de Abraão, entenda aqui comigo, ele menciona Gênesis capítulo 15. Paulo, quando fala de Abraão, ele menciona Gênesis capítulo 15, versículo de 1 a 6, onde Deus faz a promessa a Abraão. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado. Paulo fala de Abraão recebendo uma promessa, ou seja, ele creu na palavra, ele creu em Deus, ou seja, na sua promessa em Gênesis capítulo de número 15, havia uma promessa para Abraão. Então a gente sabe muito bem que Abraão antecipou a promessa, a gente sabe muito bem que a atitude de Abraão não foi uma atitude onde Deus aprovou, mas ele creu em Gênesis capítulo 5, versículo de 1 a 6. Paulo fala de Abraão antes da promessa ser realizada. Quando o Tiago fala de Abraão, quando ele cita Abraão aqui, ele fala em seu argumento mencionando um homem que está sendo provado por Deus. Ele já não fala de Abraão no capítulo 15 de Gênesis, ele fala de Abraão no capítulo 22 de Gênesis. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2, 22.
Tiago está falando de Abraão, capítulo 22. Paulo está falando de Abraão, capítulo 15, antes do nascimento da promessa. Ele está falando da promessa que Abraão recebeu e ele teve fé. Mas quando Tiago fala de Abraão, Tiago fala justamente de Abraão quando entregou o seu filho como sacrifício, provando a sua fé. Amém, amém. Nós temos aqui a participação de alguns irmãos conosco, do nosso irmão João, a participação do nosso irmão. Está um complemento da sua fé, ok? Muito bem. Temos alguns irmãos conosco aqui, estão ativos na palavra. Nós já vimos aqui algumas quartas-feiras estudando o assunto. E o que o nosso irmão acabou de dizer é que o complemento da fé de Abraão, a fé que Abraão tinha, não precisa provar para Deus, porque Deus conhecia Abraão, mas Deus pratica a sua fé, porque esse exemplo ficou para a posteridade. Inclusive estamos falando de Abraão agora. Abraão prova a sua fé, até mesmo para voltar ao sacrifício, a adoração do qual ele havia se distanciado de Deus. Então o complemento aí da sua fé, com certeza ele foi justificado pela sua fé em Deus. Então os dois escritores do Novo Testamento citam o mesmo Abraão, mas Paulo está em Gênesis 15 na promessa, enquanto Tiago está em Gênesis capítulo 22, quando Isaac já é cumprimento vivo e palpável. Ele já existia. Em outras palavras, quando Abraão ofereceu o seu filho Isaac, mostrou com esta obra a sua fé. Ele já tinha fé. Não foi a obra que produziu a fé, a obra foi prova daquilo que ele tinha. É o complemento que o nosso irmão acabou de dizer agora. Então esse assunto, meu querido, não é incoerente entre Paulo, não há uma contradição, Tiago e Paulo, ok? É porque um está falando de um contexto, capítulo 15, Paulo, e Tiago está falando de um contexto, capítulo de número 22. A quinta e última ilustração está no versículo 5. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Também, ele usou a expressão também, pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Ele faz outra pergunta retórica. Raabe, a quinta e última ilustração é Raabe. A história desta mulher, ela está registrada em Josué capítulo 2, versículo de 1 a 21, e também é citada em Hebreus capítulo 11, 31. Interessante Josué contando essa história, porque foi fundamental o papel de Raabe para os espias de Josué. É também mencionado em Hebreus. Interessante, a carta aos Hebreus é uma carta que traz uma palavra de incentivo aos crentes atuais, os da época da carta e também os crentes atuais, mostrando que todos passaram por uma situação difícil e venceram pela fé. Interessante, uma meretriz, uma mulher que a sociedade a rejeitava. Mas esta mulher, ela tem uma atitude. Esta mulher abre as portas da sua casa para esconder os espias. Ela faz algo que chama a atenção de Deus. Ela tem um coração bondoso. Uma pessoa que, discriminada pela sociedade, uma pessoa que não era bem vista pela comunidade, mas ela tem uma atitude boa, ela tem uma atitude bacana, e isso foi suficiente para salvar. Quando os espias entraram em sua casa e foram escondidos por ela, eles então revelam o plano que iria acontecer. Ela pede misericórdia da sua casa,
Então é preciso Raabe dar um sinal da sua casa quando eles entrassem em guerra. O sinal foi um fio de escarlate, uma tira de pano vermelho amarrado em sua janela, em sua casa, para que identificasse que ali era a casa de alguém que com fé teve obras bondosas e que foi salva, ela e a sua casa. Baseada nessa fé, ela acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Se Raabe não tivesse aberto a porta da sua casa, não tivesse ajudado a eles, eles poderiam ter morrido. Tiago 2,25, Tiago fala isso. O autor de Hebreus enfatiza a fé de Raabe, enquanto Tiago assinala as obras de Raabe. Mas a carta aos Hebreus, como eu disse antes, a carta em si está mostrando a prática da fé. Tiago está reforçando o que aos Hebreus cita a respeito desta mulher chamada Raabe. Ela tinha feito muitas coisas erradas, tinha um histórico, um currículo não muito bom, mas ela tem então uma atitude bacana. A sua obra fez com que provasse o que ela sentia em relação àqueles homens que estavam em sua casa, a sua fé. Ela prova então a sua fé com as suas obras. Ela abre a porta, recebe os homens, ajudam a eles, os espias de Josué. Então, quando o exército entrou para guerrear, a casa de Raabe foi salva, a família de Raabe foi salva. Eu me lembro de Atos 16:31. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi o que aconteceu com a Raabe. Meu nobre telespectador, chegamos no último ponto do estudo desta noite. As ilustrações de Tiago, para entendermos o que ele quer em seus escritos. É preciso termos obras para provar a nossa fé. Tiago, ele chega a uma conclusão. Você percebe os versículos 17, 24 e 26. Esses versículos concluem, pois a expressão do versículo 17, ele diz assim também. O verso 24, Tiago diz: verificai que. E o verso 26, para término da noite de hoje, o versículo termina fechando o capítulo dizendo assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. São palavras que explicam uma conclusão, significam que Tiago apresenta o relato racional da sua tese doutrinária. Uma fé sem obras é falsa, inoperante, estéril e morta. Precisamos ter ações, atitudes no nosso cotidiano que condiz com a nossa fé, com aquilo que nós verbalizamos, mas e na prática? É preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas é preciso amar o nosso próximo. Como provar o amor? Deus não provou o seu amor com ações? Como provar o nosso amor ao nosso próximo? Com as nossas ações, com as nossas obras. Alguns acham que o ensino de Tiago contradiz o ensino de Paulo, para concluirmos acerca da justificação pela fé. Então entenda aqui comigo: o que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Paulo rejeita são obras sem fé. O que Tiago rejeita é fé sem obras. Está interligados. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Alguém que não é convertido não pode ter obras eficazes. Tiago apela à necessidade das obras depois da conversão. Qual a diferença? Paulo fala: é impossível alguém praticar boas obras se não é convertido.
Aí Tiago fala o seguinte: só é possível boas obras alguém que é convertido. Percebe? Tiago, ele declara com muita clareza que após a conversão as obras são boas. Aí Tiago diz que é impossível, Paulo diz que é impossível praticar boas obras antes da conversão. Então Paulo declara como alguém que é justificado. Em seus escritos, Paulo declara como alguém que é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois da justificação. Qual a diferença? Depois da conversão, depois da justificação, a sua vida tem obras, a sua fé tem práticas. E Tiago está falando a mesma coisa. Paulo afirma a declaração por Deus na nossa retidão. Deus na nossa vida. É impossível ser cristão sem Cristo. Tiago fala de demonstração da nossa retidão. Quando você lê as duas cartas, tanto os Romanos como Tiago, você vai perceber, está interligado, está junto. Depois você percebe que um fala a mesma coisa, é só a colocação de palavras. E é entendido que Tiago está falando de crentes convertidos na sua diáspora e saído de Jerusalém. Paulo está falando no contexto em Roma, na Itália, de crentes convertidos num lugar, numa nação, que muitos deles ainda estavam presos ao paganismo, ligado às questões romanas. Então o contexto dos escritos são muito diferentes, a geografia do lugar. Tiago fala da demonstração da nossa retidão com Deus, e Paulo então confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Abraão foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. A diferença é essa. Paulo está falando, Abraão foi justificado porque creu em Deus. Promessa, capítulo 15 de Gênesis. Tiago está falando que a justificação de Abraão foi porque ele obedeceu a Deus, capítulo 22 de Gênesis. Então não há contradição. Não temos que fazer opção por um ou por outro, a Bíblia no contexto geral, ok? Temos que aceitar o ensino dos dois, porque eles se completam e não se contradizem. Quando somos confortados com a doutrina da salvação pelas obras, temos que chamar o teólogo Paulo, como fizeram os reformadores. Mas, entretanto, quando somos confortados pelo que acham que as obras são desnecessárias para o cristão, aí devemos chamar Tiago. Quando algum cristão falar que as obras é desnecessária, vão para a carta de Tiago, vão provar que é necessário. Quando tratarmos de assunto da questão teológica, até mesmo da reforma, onde pessoas vão dizer para você que as obras não são importantes, nós vamos chamar o teólogo Paulo. Então você percebe que não há contradição entre os dois. Por toda a epístola de Tiago, fica claro que o problema dos irmãos destinados não era a ortodoxia. Esse não era o problema da igreja direcionada à carta, a doutrina correta. Eles conheciam a doutrina, eles conheciam a verdade, mas a ortodoxia, o que é isso? A prática correta. Não é a doutrina, é a prática da doutrina. Paulo está falando, sim, da questão das nossas obras, daqueles que são justificados pela fé. Mas Tiago ele fala de uma forma mais prática. Eles não tinham problemas com o que crer, com o crer. Sabe qual eram os problemas daqueles que receberam a carta de Tiago? Era o fazer. É o problema de muitas pessoas. Não é o problema de crer. Irmão, você crê, eu creio, amém, glória a Deus. Mas vamos para a prática. Tiago está falando para um grupo de pessoas que criam, que acreditavam, mas que não praticavam. É um desafio para todos nós, que enfrentamos tanto a salvação pela fé em Cristo Jesus, e constantemente
nos esquecemos que nossas obras serão julgadas. Nós não podemos esquecer disso. E para encerrar nesta noite, eu encerro com o versículo 10 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 10, para o término do culto de ensino online na noite de hoje. Irmãos, vamos para a prática. A teologia é bonita, é lindo, a teoria é linda, é bacana estudar, é bacana, muito bom, mas vamos para a prática. Vamos amar mais, vamos ajudar mais os nossos irmãos. Tem alguém pertinho de você precisando de uma camisa, de uma blusa, de uma saia, de uma calça, de um sapato? Tem irmãos que têm vontade de usar um terno, irmãos, não tem condição de comprar. Você tem um terno a mais, uma gravata a mais, abençoa. Você tem condição de dividir o pão. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, você que está nos assistindo, um irmão chegar na sua casa, você tem condição de dar ele um prato de comida, um pão, porque Deus está te abençoando para abençoar. Abençoe, abençoe alguém que está necessitado. Tiago não está falando para você distribuir dinheiro como um apresentador. Quem quer dinheiro? Não é isso. Não mandou você dar dinheiro para ninguém, não. Esmola, meu irmão, isso não ajuda ninguém, não. Está falando de irmão, de família. Tem muita gente que vai te pedir, você vai dar. Então o pastor falou que eu tenho que praticar as obras, e então eu vou dar, eu vou abençoar. Você sabendo que vai comprar droga, você sabendo que vai fazer moeda daquele mantimento que você está dando, e tem alguém pertinho de você, em cima do seu nariz, que você não está abençoando, que está do seu lado, que está perto de você, que é o seu irmão, que não está te pedindo um carro, que não está te pedindo uma casa, está te pedindo uma roupa. E é um ditado popular que diz que para quem está nu, qualquer mulamba é roupa. Está precisando de ajuda. Eu sei que você tem condição de ajudar. Ame mais. Os trabalhos sociais da igreja, invista. Quando você faz isso, você recebe a bênção da multiplicação. Esse é o estudo de hoje, a palavra que Deus colocou no nosso coração. Toda quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui estudando com você. Foi muito bom. Deus em Cristo te abençoe. Há uma canção que para o término eu quero cantar junto com você. Sonda-me, sonda-me. A sonda é algo que penetra no nosso interior, que entra dentro de nós e sabe o que está lá dentro. Então não adianta aquilo que eu falo, adianta aquilo que eu vivo na prática. Sonda-me, Senhor. Essa geração sonda-me, Senhor, e me conhece, que canta meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que mim se gaste só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Dá-me, Senhor, quem me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Para Deus. Que está na nossa boca, mas aquilo que está no nosso coração. Não aquilo que está, ó Deus, só em palavras, mas aquilo que está em ações. Que possamos praticar em nosso cotidiano o amor ao próximo. Possamos provar a nossa fé com obras. Nós praticamos as obras porque somos salvos. E a nossa salvação foi porque temos fé em Ti, ó Pai. Não foi as nossas obras. Não é as nossas obras que nos traz a salvação. Não é as obras, não é aquilo que nós praticamos que nos dá direito de estarmos contigo no céu. Oh, aleluia! Mas é porque somos salvos. A fé que nos trouxe a salvação. E consequentemente praticamos as obras. Sonda-me, meu Deus. Sonda-me, Deus. Oh, aleluia! Vai sondando os corações, ó Pai. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, para nutrir a noite como onde sobre as águas como abrigo no deserto, flecha-me ao céu. Qual eu quero ser usado da maneira que te agrada. Oh Deus, oh, aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Obrigado, Jesus. Usa-me para abençoar, Senhor. Use esse telespectador, esse irmão, essa irmã para abençoar. Que as suas obras sejam condizentes à sua fé. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Chegamos ao final do culto de ensino online. Estamos ao vivo no Facebook. Compartilhe esta live para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra. Eu quero fazer uma oração encerrando neste momento. Quero pedir a você que fique atento, porque sexta-feira, se Deus nos permitir, voltaremos ao vivo com o culto de oração. Eu quero orar com você. Santo Deus, diante da Tua presença nós estamos. Obrigado pela Tua palavra, alimento para as nossas vidas. Estamos nutridos pela Tua palavra. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, disse Jesus que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estamos saciados na noite de hoje. Pai querido, a todos que estão nos acompanhando ao vivo, ser com cada um dos Teus filhos,
Pai, repreendemos toda ação do inimigo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, esta enfermidade, este vírus, meu Deus, tem acometido muitas pessoas, têm sido vítimas, Pai, desta enfermidade. Nós oramos, repreendendo este vírus em nome do Senhor Jesus. Pessoas serão curadas na noite de hoje, pessoas sejam, Pai querido, tocadas aonde estão agora, pelo poder da Tua Palavra e pelo poder da oração. Obrigado por esses momentos que passamos aqui juntos, mesmo que virtualmente estamos, ó Pai, conectados pela internet e também pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, leva-nos, ó Pai, a nossa casa, nosso lar, cobre-nos com Teu sangue. Nós oramos, ó Pai, e permitindo, Senhor, voltaremos ao vivo na sexta-feira com o culto de oração, orando com o pastor. Mas amanhã, meio-dia, estaremos com a live do programa Chamas do Avivamento. Deus, muito obrigado. Te oramos, gratos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho Jesus e a consolação do Deus Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus e até onde Deus nos permitir. Amanhã, meio-dia, se Deus quiser. Amém.